Quando Jesus fala assim, no versículo 26, perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. Aqui no versículo 26, quando Jesus diz assim: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Jesus não estava criticando os discípulos. Jesus estava fazendo uma lembrança. Em momentos como esse, não se esqueça da fé. Em momentos como esse, não se esqueçam da fé. E quando a tempestade chega, qual é a primeira coisa que a gente esquece? Da fé. Só que quando você está passando com Jesus, você clama por Ele e Ele te atende. Você clama por Ele, Ele te responde. Você clama por Ele e Ele de pronto repreende o vento contrário. Por isso é importante, irmãos, nós seguirmos no caminho com Cristo, com Jesus. Não tenha medo de assumir um compromisso. Não tenha medo de assumir isso em Deus. Não tenha medo dos julgamentos. Não tenha medo das responsabilidades. Se você assume um compromisso de andar com Deus, vai ter responsabilidade sim. A responsabilidade é seguir o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Mas até para isso, Ele nos garante uma recompensa que é a vida eterna. Faça essa oração comigo agora. Espírito Santo, revele ao meu coração a palavra de Deus. E a mensagem de hoje está no livro de Jonas, capítulo 1. A partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Jope é a cidade onde ficava o porto. Então ele desce até Jope, ele acha um navio que está indo para Tarsis, ou seja, para outro destino, para outro lugar, sendo que o Senhor mandou ele ir para Nínive. E continuando, então ele acha um barco que vai para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha para mim, igreja. Aqui está dizendo que o Senhor, Ele se irou contra a cidade de Nínive, porque a malícia daquele povo subiu até Deus. Então Ele escolhe um profeta, no caso Jonas, e manda Jonas ir para a cidade de Nínive proclamar que o Senhor estava irado com aquele povo. Era para Jonas ir para lá pregar. Mas Jonas desobedece a ordenança do Senhor. Ele desobedece aquilo que Deus falou para ele, aquilo que o Senhor o instruiu. Então ele desce até o porto, até Jope, e pega um navio que está indo para Tarsis, por um caminho contrário àquele que o Senhor tinha ordenado para ele. E antes de continuar a leitura, eu quero falar algo para vocês. Todas as vezes que você quiser fugir da presença do Senhor, fugir daquilo que o Senhor está te dizendo, fugir daquilo que o Senhor te mandou obedecer, Satanás vai estar prontinho com um barco para você embarcar nele e pegar um atalho. Então tome muito cuidado com isso, porque o Senhor manda ele ir para Nínive, mas ele não quer ir para Nínive, ele quer ir para Tarsis. Ele não quer seguir o caminho do Senhor, ele quer seguir o seu próprio caminho. E quando nós queremos seguir o nosso próprio caminho, Satanás vai estar prontinho para nos ajudar, para nos dar uma mãozinha. Ele prepara até um barco. A sua intenção é ir para longe de Deus, então pode contar com a minha ajuda. Diga, está repreendido. Continuando diz, versículo 4: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Olha só, aqui está dizendo que quando veio essa tempestade sobre o mar, sobre onde estavam aqueles marinheiros, aqueles passageiros, aquele navio, a tempestade era tão forte
forte que parecia que o navio ia se despedaçar. Ou seja, era realmente um vento muito forte, uma tempestade muito forte. Então, aqueles marinheiros, quando se depararam com isso, em um momento de medo, de desespero, eles começaram a lançar sorte. O que é lançar sorte? Buscar um porquê. Por que está acontecendo isso? O que será que é? É por culpa de quem que isso está acontecendo? Eles começaram a lançar sorte, e veja bem, nós quando estamos enfrentando uma tempestade, nós também agimos assim. Porque a tempestade, ela nos atemoriza, ela nos cega. E por muitas das vezes nós não conseguimos agir pela fé, então nós começamos a agir pela razão. E nós começamos a lançar fora, lançar ao mar, tirar da nossa vida aquilo que tinha valor. Porque aqui eles estavam lançando a carga. Que carga é essa? A carga que o navio transportava, ou seja, coisas de valor. Talvez mantimentos, talvez outras coisas, mais coisas de valor. Então, na nossa vida, dependendo das tempestades que nós enfrentamos, que nenhum de nós estamos isentos das tempestades. Uns já passaram, outros provavelmente estão passando, mas todos nós, em algum momento da nossa vida, já enfrentamos um período, um momento de tempestades. E as tempestades, quando elas são tão fortes em nossas vidas, como descritas aqui, que parece que vai se despedaçar, nós começamos a lançar fora aquilo que tem valor para nós. Nós começamos a lançar fora a nossa esperança, lançar fora a nossa confiança. Por quê? Porque nós vamos desanimando. Porque nós vamos largando a fé pelo caminho. A confiança. Às vezes até a gente esquece, no meio da tribulação, a gente esquece que a gente tem um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas e que não há impossíveis para Ele. Mas a gente esquece. Então a gente começa a lançar fora. Com o quê? Com a intenção de acalmar essa fase ruim, esse tempo difícil, essa tempestade. Então a gente começa a procurar uma razão, um motivo, uma circunstância, um porquê. Por que, meu Deus, está acontecendo isso? Por que eu estou enfrentando isso? O que está acontecendo? É culpa de quem? Já sei, a culpa é do meu marido. A culpa é da minha esposa. A culpa são dos meus filhos, eles me dão muito trabalho, são problemáticos. A culpa é do governo. Por isso que eu não consigo arrumar um emprego. Tá ruim para todo mundo, tá difícil. Ou seja, sempre tem um porquê, lançando sorte. Tem um porquê, tem que ter um porquê. Só que aqui o porquê era um homem que estava indo contrário àquilo que o Senhor falava. E é importante a gente analisar as nossas atitudes, as nossas escolhas. Será que não é a gente mesmo que está provocando essa tempestade em nossas vidas? Será que não foi algumas decisões que a gente tomou? Então, antes da gente tentar achar um porquê, antes da gente tentar culpar alguém ou uma circunstância, a gente tem que analisar as nossas próprias escolhas, porque isso faz parte da caminhada com Cristo. Isso faz parte de uma caminhada cristã. A gente analisar as nossas escolhas. A Bíblia nos orienta a olharmos para o nosso caminho, ver aonde caímos, para que não venhamos cair mais no mesmo lugar e no mesmo erro. Então existem tempestades, irmãos, que somos nós que provocamos, e às vezes a gente está tão desesperado no meio dessa tempestade, que a gente está tentando achar um culpado, quando o culpado somos nós mesmos. E aí a gente começa a negociar coisas de valor, a gente começa a lançar ao mar nossa confiança, nossa esperança, nossa fé, o nosso Deus. Porque aí a gente começa a correr para um lado e para o outro, tentando arrumar aquilo, tentando organizar aquilo, tentando cessar essa tempestade com a força do nosso próprio braço. Vamos continuar a leitura? Olha só o versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio. O mestre do navio chegou até Jonas e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta, invoca o teu Deus. Talvez assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte. Ou seja, vamos tentar achar um culpado para isso, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas.
Era por causa dele que estava acontecendo essa tempestade, por causa de uma